Olá, eu sou Rafael e hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras de todos os tempos, Davi e Golias. Mas não vamos apenas contar a história. Vamos descobrir como ela pode nos ajudar a enfrentar os nossos próprios gigantes na vida real. Você já se sentiu pequeno diante de um problema enorme? Aquela prova difícil? Um projeto desafiador no trabalho? Ou até mesmo um medo paralisante? Pois é, todos nós temos nossos Golias. No tempo de Davi, Israel estava em guerra contra os filisteus, um povo poderoso, e no vale de Elá, a situação parecia sem saída. Os filisteus tinham um campeão imbatível, Golias. Ele era um gigante, com quase 3 metros de altura, vestindo uma armadura pesada e carregando armas impressionantes. Ninguém ousava desafiá-lo. O medo, a insegurança e a paralisia tomaram conta de todo o exército de Israel. Eles se sentiam pequenos, incapazes. Essa é a primeira lição. Reconhecer o gigante. Qual é o seu Golias? Aquele desafio que parece grande demais que te paralisa? Pense nisso enquanto avançamos. No próximo bloco, vamos conhecer um jovem que não se deixou intimidar. Enquanto o exército de Israel tremia de medo, um jovem pastor de ovelhas chamado Davi chega ao acampamento. Ele não era um guerreiro experiente. Sua vida era cuidar de ovelhas, proteger o rebanho de leões e ursos. Mas Davi tinha algo que faltava em todos os soldados: uma fé inabalável e uma coragem incomum. Ele ouviu os desafios de Golias, viu o pavor nos olhos dos soldados e não conseguiu aceitar aquela situação. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele questionou. Ninguém acreditava nele. Seus próprios irmãos o desprezaram, achando que ele estava ali apenas por curiosidade. O rei Saul tentou desestimulá-lo, mas Davi estava convicto. Ele não via o gigante, via a afronta ao seu Deus, e essa é a nossa segunda lição. Não subestime a si mesmo. Muitas vezes, somos nós mesmos que colocamos limites em nosso potencial. Davi não tinha armadura, não tinha espada, mas tinha a convicção de que não estava sozinho. No próximo segmento, veremos como ele se preparou para o confronto. Davi insistiu em enfrentar Golias. O rei Saul, sem muitas opções, acabou permitindo. Tentou vesti-lo com sua própria armadura, mas Davi não conseguia se mover. A armadura de um rei não era para um pastor. Ele tirou a armadura pesada, pegou seu cajado de pastor, sua bolsa e 5 pedras lisas do ribeiro. Sua arma era uma funda, algo simples, que ele usava para proteger suas ovelhas. Essa é a terceira lição, e uma das mais poderosas. Use o que você tem. Muitas vezes tentamos copiar os outros, usar estratégias que não nos cabem, ou esperamos ter todos os recursos perfeitos para começar. Davi não esperou por uma espada mágica ou uma armadura especial. Ele usou suas habilidades, sua experiência e suas ferramentas. Ele era um especialista com a funda. Confiava no que sabia fazer e, acima de tudo, confiava em Deus. Ele sabia que a vitória não viria da força bruta, mas da habilidade e da fé. No próximo bloco, o confronto está prestes a acontecer. Chegou o momento do confronto. De um lado, Golias, imponente, zombando de Davi, desprezando-o por ser apenas um jovem. Do outro, Davi, um jovem pastor, caminhando com coragem, sem medo. A cena é de um contraste gritante. Golias se sentia invencível, baseado em sua força física e em seu histórico de vitórias. Davi, por outro lado, baseava sua confiança não em sua própria força, mas na força de Deus. Ele não via um gigante insuperável, via um inimigo que afrontava seu Deus. Ele declarou: "Você vem a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, venho a você, em nome do Senhor dos Exércitos." Essa é a quarta lição. Enfrente o medo com fé. O medo é uma emoção natural, mas a fé nos dá a coragem para superá-lo. Davi não negou a existência do gigante, mas a superioridade dele. Ele acreditava que a batalha não era dele, mas de Deus. E essa convicção mudou tudo. Veja como a fé pode transformar a sua perspectiva sobre os seus próprios desafios no próximo segmento. Davi correu em direção a Golias. Não fugiu. Ele pegou uma das pedras de sua bolsa, colocou-a na funda e a arremessou com toda a sua força. A pedra acertou Golias em cheio na testa, e o gigante caiu de bruços no chão. O poderoso Golias, que ninguém ousava enfrentar, foi derrubado por um jovem pastor, com uma pedra e uma funda. Davi correu, pegou a espada de Golias e o venceu completamente. A vitória não veio da força física, mas da estratégia, da habilidade e, acima de tudo, da fé. Essa é a quinta e talvez a mais importante lição.
O tamanho do seu problema não define a sua capacidade de superá-lo. Não importa quão grande pareça o seu Golias, você tem dentro de si a capacidade, a inteligência e a fé para enfrentá-lo. A história de Davi e Golias nos mostra que muitas vezes as soluções mais simples e a fé inabalável são as chaves para as maiores vitórias. No próximo bloco, vamos recapitular as lições e como aplicá-las. Vamos recapitular a primeira lição: reconhecer o seu gigante. Qual é o desafio que te impede de avançar? É o medo de falhar? A procrastinação? A falta de confiança? Nomeie seu gigante. Assim como Golias era uma ameaça clara para Israel, nossos desafios se tornam mais fáceis de serem enfrentados quando os identificamos. Não os ignore, não fuja deles. Olhe para eles de frente. Para isso, tente escrever seus principais desafios. Seja específico. Por exemplo, em vez de não consigo estudar, pense em o gigante da distração me impede de focar nos estudos por mais de 30 minutos. Ao dar um nome e um formato ao seu gigante, você começa a tirar o poder dele. Lembre-se que o primeiro passo para a vitória é o reconhecimento do campo de batalha. No próximo bloco, falaremos sobre a importância de acreditar em si mesmo, assim como Davi. A segunda lição é crucial. Não subestime a si mesmo. Muitas vezes, somos nossos piores críticos. Nos comparamos com os Golias do mundo. Sejam eles pessoas mais experientes, mais bem-sucedidas ou simplesmente mais confiantes. Davi foi subestimado por todos, por seus irmãos, pelo rei Saul e, claro, por Golias. Mas ele conhecia seu valor, sua capacidade e principalmente sua fé. Ele sabia que era um pastor, mas também sabia que havia vencido leões e ursos. Quais são suas habilidades, suas experiências, seus talentos? Não se concentre no que você não tem, mas no que você já possui. Talvez você não tenha a armadura do rei, mas tenha a sua própria funda, a sua própria maneira de agir. Acredite no seu potencial, mesmo que ninguém mais acredite. No próximo segmento, vamos falar sobre como usar o que você já tem à sua disposição. Chegamos à terceira lição. Use o que você tem. Davi não tentou lutar como um soldado. Ele lutou como um pastor. Ele não esperou por uma espada. Usou sua funda e suas pedras. Pense nos seus próprios recursos. Quais são suas ferramentas? Seu conhecimento, suas experiências passadas, suas habilidades, seus contatos, sua criatividade. Não espere pela solução perfeita ou pelos recursos ideais. Comece com o que você já tem. Muitas vezes, a solução está na simplicidade e na originalidade. Em um mundo que valoriza a complexidade, a simplicidade de Davi foi sua maior força. Não se preocupe em ter tudo. Preocupe-se em usar bem o que já está nas suas mãos. No próximo bloco, abordaremos a força da fé e da coragem. Cena 9. Lição 4. Enfrente o medo com fé. A quarta lição nos lembra: enfrente o medo com fé. O medo é uma emoção natural, e é importante reconhecê-lo, mas não podemos deixar que ele nos paralise. Davi sentiu o medo, mas não se curvou a ele. Sua fé em Deus era maior do que qualquer medo que pudesse sentir. A fé não é ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. É acreditar que você tem a força, o apoio e a capacidade de superar o desafio. Não importa a sua crença, ter algo maior em que se apoiar. Seja uma convicção pessoal, um propósito de vida ou uma força espiritual, pode ser o diferencial para enfrentar o seu gigante. Qual é a sua fonte de fé e coragem? O que te impulsiona a seguir em frente quando o medo tenta te deter? No próximo e último bloco, faremos uma síntese de tudo e a grande conclusão. Cena de lição 5. O tamanho não define sua vitória. E conclusão. E finalmente, a quinta e mais impactante lição. O tamanho do seu problema não define a sua capacidade de superá-lo. Davi nos ensinou que, não importa quão grande e assustador seu Golias possa parecer, você tem dentro de si a capacidade de vencê-lo. A história de Davi e Golias não é apenas um conto antigo. É um manual de vida. É um lembrete de que a coragem, a fé, a simplicidade e a autoconfiança são armas muito mais poderosas do que qualquer gigante que possa aparecer no seu caminho. Então, qual é o seu Golias hoje? Lembre-se de Davi. Reconheça seu gigante. Não subestime a si mesmo. Use o que você tem. Enfrente o medo com fé. E acredite que o tamanho do problema não define sua vitória. A batalha é sua. E a vitória também pode ser. Comece hoje a derrubar seus próprios gigantes. Você está pronto para aceitar esse desafio?